Minha família me ensinou que comer carne era um pecado, mas quando uma crise de saúde exigiu o impensável, fui eu quem teve que assumir o fardo. Para salvá-los, precisei me tornar o pecador. Será que um ato proibido pode ser a maior prova de amor? Eu sou babaca por comer comida não vegetariana. E aí, galera? Sou um cara de 15 anos. Minha família toda é vegetariana por causa da crueldade e por motivos religiosos. Eles nunca comeram carne, embora a maioria dos nossos parentes coma não vegetariano. O círculo de amigos dos meus pais também é vegetariano. Meus pais, especialmente minha mãe, são tão rigorosos com isso que eu costumava levar bronca até se eu elogiasse o cheiro bom de comida não vegetariana. Me dizem para não comer essas coisas em festas, casamentos. Ontem foi o aniversário do meu amigo. Desta vez, não resisti. A pessoa que servia a comida também estava me oferecendo coisas não vegetarianas repetidamente, como se ela soubesse da minha situação e quisesse de propósito que eu levasse bronca. Meus amigos também estavam me incentivando. Comi um nugget, muito gostoso. Então, não parei. Comi 3 menos 4 pratos não vegetarianos. A comida era tão boa que eu nem consegui comer uma sobremesa depois. Parecia que um portal para o paraíso se abriu na minha boca, palavras minhas. Percebi o que eu estava perdendo. No final, comi 2 balas para refrescar o hálito, pensando que seria o suficiente para esconder o cheiro. Mas minha mãe sentiu que algo estava errado e me fez perguntas. Não sou bom em manter uma cara séria enquanto minto. Ela sentiu o cheiro e descobriu o que eu fiz. Meus pais me deram uma bronca de 2 horas e disseram coisas cruéis como não é por isso que estamos gastando com você e sua educação. Etc. Agora, estou me perguntando se fiz algo errado, e se deveria ter ouvido meus pais, já que sou jovem e eles pagam por tudo. A porta do meu quarto se fechou com um clique suave, mas para mim, soou como a batida de uma porta de prisão. O som do sermão de 2 horas ainda ecoava na minha cabeça, cada palavra uma pequena agulha, perfurando minha consciência. Não é por isso que estamos gastando com você. Que tipo de filho faz isso? Você nos desonrou. As frases se repetiam em um loop infinito, misturando-se com a lembrança vibrante e quase pecaminosa do sabor daquele nugget. Era uma batalha interna confusa. A culpa esmagadora contra a lembrança de um prazer recém-descoberto. Deitei na cama, encarando o teto branco que de repente parecia opressor. O paraíso que se abriu na minha boca, como eu mesmo descrevi, agora parecia ter um preço muito alto. Será que valeu a pena? A pergunta pairava no ar, sem resposta. Eu me sentia um criminoso, um traidor dentro da minha própria casa. O cheiro das balas de menta que eu mastiguei desesperadamente na volta para casa parecia ter se transformado em um cheiro de mentira, impregnado em tudo minha mãe. O olhar dela foi o que mais doeu. Não era só raiva. Era uma decepção profunda, quase como se eu tivesse quebrado algo sagrado e insubstituível entre nós. Ela sempre foi a mais fervorosa em suas crenças. Lembro-me de quando eu tinha uns 7 anos, e na escola, um colega me ofereceu um pedaço de sanduíche de presunto. Eu recusei, claro, mas quando cheguei em casa e comentei inocentemente que o sanduíche do meu amigo cheirava diferente, minha mãe me deu um banho de ervas para purificar minha energia. Na época, eu não entendi, agora começo a entender a dimensão do que minhas ações significavam para ela. Não era sobre comida, era sobre pureza, sobre lealdade, sobre uma visão de mundo inteira que eu, com o simples ato de rebeldia adolescente, tinha desafiado. Meu pai, por outro lado, era mais silencioso, mas sua decepção era palpável. Ele apenas balançava a cabeça, como se estivesse olhando para um estranho. Nós te demos tudo, e você joga fora nossos valores por um capricho? Ele disse em um tom baixo e cortante. A palavra capricho me atingiu. Não pareceu um capricho. Pareceu uma revelação. O silêncio na casa era pesado, denso. Eu podia ouvir os passos da minha mãe na cozinha, mais firmes e pesados que o normal. Provavelmente estava limpando tudo, como sempre fazia, quando estava nervosa ou chateada. Era o jeito dela de tentar colocar o mundo em ordem quando sentia que ele estava saindo do controle. E eu era o caos que ela estava tentando, desesperadamente, limpar. Peguei meu celular, a tela brilhando na penumbra do quarto, havia mensagens dos meus amigos. E aí, cara, sobreviveu? Sua mãe descobriu? Aquele frango tava bom demais, né? Li as mensagens, mas não consegui responder. Como eu poderia explicar a eles? Para eles, foi uma piada, um rito de passagem divertido. Para mim, parecia o início de uma guerra civil dentro da minha própria família. Eles não entenderiam o peso do olhar da minha mãe, a gravidade da atmosfera em minha casa. Para eles, era só comida. Para minha família, era identidade. E eu tava preso exatamente no meio. Desliguei o celular e o joguei pro lado. O estômago começou a roncar, mas a ideia de descer para jantar era aterrorizante. O que teríamos? Sopa de lentilhas? Arroz com brócolis? A comida que sempre me pareceu normal e reconfortante agora parecia insossa, uma punição branda pelo meu crime saboroso. Pela primeira vez na vida, a comida da minha casa parecia representar tudo o que eu estava começando a questionar. Fechei os olhos e a memória gustativa voltou com força total. A textura crocante por fora, a maciez por dentro, o sabor salgado e complexo que dançou na minha língua. Era mais do que apenas gostoso. Era uma experiência sensorial completa. Algo que despertou uma parte de mim que eu nem sabia que existia. E com essa lembrança, uma nova sensação começou a borbulhar por baixo da culpa. Um ressentimento teimoso. Por que eu tinha que ser privado disso? Por que o meu mundo tinha que ser tão menor, tão mais restrito do que o dos meus amigos? A religião, a crueldade. Eu entendia os argumentos, eu cresci com eles. Mas eram os argumentos deles, não os meus. Eu nunca tive a chance de escolher. Até ontem, levantei-me e fui até a janela, olhando para a rua escura. As luzes das outras casas pareciam faróis de normalidade em um mar de escuridão. O que as famílias naquelas casas estavam jantando? O que elas conversavam? Será que um filho ser curioso era um crime tão grande em outros lares? Uma sensação de solidão me invadiu, tão vasta e profunda que pareceu me engolir. Eu não era mais apenas o filho vegetariano dos meus pais. Agora, eu era algo diferente. Eu era o garoto que comeu o fruto proibido. E ao contrário da história que me contaram, não me arrependi do sabor. Eu só estava apavorado com as consequências
E sabia, com uma certeza assustadora, que aquilo era apenas o começo. A porta para o paraíso tinha se aberto, mas talvez ela também fosse a porta de entrada para o inferno dentro da minha própria casa. A noite foi longa e fragmentada. Acordei várias vezes, o estômago embrulhado por uma mistura de ansiedade e fome. Em um dos sonhos eu estava em um banquete infinito, com pratos fumegantes de todos os tipos de carne que eu nem sabia nomear, mas cada vez que eu tentava pegar um pedaço, as mãos da minha mãe apareciam, me afastando suavemente com aquele mesmo olhar de decepção profunda. Acordei suando, o coração acelerado. A manhã seguinte chegou com uma luz cinzenta e impiedosa que se infiltrava pela janela. O silêncio na casa continuava, mas agora era um silêncio ativo, carregado de tensão. Era como o ar antes de uma tempestade, pesado e elétrico. Desci as escadas com o cuidado de um ladrão, cada degrau rangendo como uma acusação. Minha mãe estava na cozinha, de costas para a entrada. Ela não se virou quando entrei. Apenas o movimento rítmico da faca cortando legumes na tábua quebrava o silêncio. Meu pai estava sentado à mesa da sala de jantar, lendo um livro de filosofia que ele sempre pegava quando queria se isolar do mundo. Ele ergueu os olhos por cima dos óculos quando me viu, deu um aceno de cabeça quase imperceptível e voltou à sua leitura. A mensagem era clara. Eu não era bem-vindo em seu refúgio intelectual. Bom dia, murmurei para o nada. A faca da minha mãe parou por um segundo. O café da manhã tá na mesa, ela disse, a voz sem inflexão, fria como amanhã lá fora. Na mesa havia uma tigela de mingau de aveia com frutas. Comida de conforto. Comida de penitência. Sentei-me e comecei a comer em silêncio, cada colherada parecendo insípida. O contraste com a explosão de sabores da noite anterior era quase cômico. Era como se minhas papilas gustativas tivessem sido despertadas para um mundo em technicolor e agora fossem forçadas a voltar para o preto e branco. A tensão era tão espessa que eu mal conseguia respirar. Eu queria gritar, queria pedir desculpas de novo, queria que eles entendessem, mas as palavras não saíam. O que eu diria? Desculpe por ter gostado? Isso só pioraria tudo. Foi minha mãe quem quebrou o gelo, ou melhor, o congelou ainda mais. Sua tia ligou, ela disse, ainda de costas pra mim. Ela nos convidou para o almoço de domingo. A família toda vai estar lá, meu estômago gelou, almoços de família. Eram eventos enormes, barulhentos, cheios de parentes que, em sua maioria, não eram vegetarianos. Nossos parentes sempre nos respeitaram, mas havia sempre uma ponta de provocação, especialmente dos primos mais velhos. Tem certeza que não quer só um pedacinho de frango assado? Só pra provar? Eles diziam, rindo. Eu sempre recusei com orgulho, sentindo-me superior em minha disciplina. Agora, eu seria o alvo perfeito. Eu não sei se estou me sentindo bem. Comecei a inventar uma desculpa. Minha mãe finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado durante a noite. Você vai sentar lá, comer a comida que levarmos pra você e vai se lembrar dos valores que esta família representa. Você não vai nos envergonhar de novo. A palavra envergonhar me atingiu como um soco. Não era sobre mim, sobre minha curiosidade ou minha experiência. Era sobre a imagem deles, sobre a honra da família. Aquele ressentimento teimoso da noite anterior começou a crescer, se transformando em uma pequena brasa de raiva. Na escola, as coisas não foram mais fáceis. Meus amigos, claro, queriam todos os detalhes. Cara, sua cara quando sua mãe te farejou deve ter sido épica, disse Leo, rindo e me dando um tapa nas costas. Eles te deixaram de castigo pra sempre? Perguntou Samir, mais solidário. Valeu a pena, né? Acrescentou ele, com um sorriso cúmplice. Eu forcei um sorriso. Sim, valeu. Mas agora estou em território inimigo. Relaxa, cara, disse Leo. São só seus pais. Eles superam. O importante é... Bem-vindo ao clube. Próximo passo? Churrasco na minha casa no fim de semana. A oferta pairou no ar. Um convite para o outro lado. Para o mundo deles. Um mundo normal. Uma parte de mim queria gritar sim, mas a imagem do rosto da minha mãe me paralisou. Vou ver, respondi, evasivo. Durante a aula de biologia, enquanto o professor falava sobre cadeias alimentares e ecossistemas, minha mente vagava. Predador, presa herbívoro, carnívoro, onívoro, eram apenas termos científicos, classificações neutras. Mas em minha casa, essas palavras eram carregadas de julgamento moral. Carnívoro era sinônimo de assassino. Herbívoro era sinônimo de puro. E eu, o que eu era? Um herbívoro que teve um caso com carnivorismo, um onívoro em negação. Pela primeira vez, comecei a pesquisar de verdade. Não os panfletos e documentários sobre crueldade animal que minha mãe me mostrava desde criança, que sempre focavam nos piores aspectos da indústria. Usei o computador da biblioteca para procurar informações de forma mais ampla. Li sobre a história da alimentação humana, sobre a evolução, sobre diferentes culturas e suas dietas. Li artigos sobre nutrição, sobre os prós e contras de cada dieta. Li até mesmo blogs de ex-vegetarianos e ex-veganos e pessoas que, como eu, se sentiam em uma encruzilhada. Descobri um universo de nuances que nunca me foi apresentado. Descobri que a questão era muito mais complexa do que o preto no branco que me foi ensinado. Havia argumentos sobre sustentabilidade, sobre saúde, sobre economia, e havia histórias de pessoas que mudaram suas dietas por inúmeras razões. Aquilo me deu uma sensação estranha de pertencimento. Eu não estava sozinho naquela confusão. Voltei para casa naquele dia me sentindo diferente. A culpa ainda estava lá, mas agora estava acompanhada de algo novo. Conhecimento, e o conhecimento me dava uma base, um chão sob meus pés. Eu não era mais apenas um adolescente rebelde, que cedeu à pressão dos amigos. Eu era alguém que estava começando a formar o próprio pensamento. O jantar foi outra provação silenciosa. Sopa de legumes. Enquanto eu comia, a lembrança do frango cremoso da noite anterior veio à mente, não com culpa, mas com uma curiosidade analítica. O que era aquele sabor? Umami era a textura. O tempero? Meu cérebro estava tentando decifrar a experiência, catalogá-la. No meio do jantar, meu pai baixou o garfo com um barulho seco. Você entende o que fez? Ele perguntou, a voz grave quebrando o silêncio. Eu levantei a cabeça, surpreso. Era a primeira vez que ele se dirigia a mim diretamente sobre o assunto, desde a bronca. Engoli, em seco. Eu comi algo que vocês não aprovam. Não, ele disse, balançando a cabeça lentamente.
Você quebrou uma promessa. Uma promessa que fazemos todos os dias, a cada refeição, uma promessa de não participar da violência, de viver com compaixão. Não é sobre o gosto, filho, é sobre quem nós escolhemos ser. Suas palavras eram calmas, mas pesadas. E pela primeira vez, em vez de me encolher, senti um impulso de responder. Mas fui eu quem escolhi? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Ou foi uma escolha feita por mim? O ar ficou ainda mais rarefeito. Minha mãe parou de comer, o garfo suspenso no ar. Meu pai me encarou, seus olhos se estreitando. Ele não esperava por aquilo. Eu também não, mas a pergunta estava lá, flutuando entre nós, perigosa e real. A guerra civil que eu senti começar dentro de mim na noite anterior estava lentamente declarando suas fronteiras para o mundo exterior. E eu sabia que a batalha pelo almoço de domingo na casa da minha tia seria o próximo grande confronto. A pergunta, mas fui eu quem escolhi. Ficou suspensa no ar da sala de jantar como uma nuvem de fumaça tóxica. Meu pai abriu a boca para responder. Sua expressão uma mistura de choque e raiva. Mas antes que pudesse proferir a sentença, o telefone fixo da casa tocou, estridente e insistente, quebrando a tensão insuportável. Minha mãe, quase que por instinto, levantou-se para atender, parecendo grata pela interrupção. Alô? Ela disse, sua voz ainda carregada pela emoção do momento. Eu observei suas costas, a forma como seus ombros estavam rígidos. Houve uma pausa. O quê? Como assim? Quando isso aconteceu? Sua voz mudou, o tom de repreensão sendo substituído por uma preocupação genuína e crescente. Estamos indo para aí agora. Ela desligou o telefone e virou-se para nós. Seu rosto estava pálido. Toda a raiva dirigida a mim havia se dissipado, substituída por um medo palpável. Era sua tia Priscila, disse ela, a voz trêmula. É o seu tio Henrique. Ele desmaiou, a ambulância U levou para o hospital tio Henrique, o irmão mais novo da minha mãe. Ele era talvez o mais devoto de todos nós, um homem magro, de fala mansa, que praticava yoga todas as manhãs e lia as escrituras sagradas todas as noites. Ele era o pilar espiritual da família, o exemplo que meus pais sempre usavam para mim. Seja mais como seu tio Henrique, o trajeto. Até o hospital foi um borrão silencioso. A guerra fria entre mim e meus pais foi instantaneamente substituída por uma trégua forçada diante de uma crise maior. No hospital, o cheiro de antisséptico pairava no ar. Um cheiro limpo e assustador. Encontramos minha tia Priscila, no corredor da emergência. Seus olhos inchados de tanto chorar. Anemia severa, ela nos disse. As palavras saindo com dificuldade. Deficiência de B12, ferro, o médico disse que o corpo dele está desligando. Ele está tão fraco. Meu pai colocou a mão no ombro dela. Ele vai ficar bem, Priscila. Henrique é forte. Vamos garantir que ele tenha os melhores suplementos, os melhores vegetais. Não, ela o interrompeu, balançando a cabeça. O choro veio com mais força. O médico foi muito claro. Suplementos não serão suficientes para uma recuperação rápida. Ele disse que o Henrique precisa de fontes de ferro M. Ele recomendou a introdução de carne vermelha na dieta dele. O silêncio que se seguiu foi mais profundo e mais chocante do que qualquer silêncio em nossa casa. A palavra carne dita dentro do contexto de cura para o tio Henrique soou como uma blasfêmia, uma heresia. Vi meu pai recuar um passo, como se tivesse levado um soco físico. Minha mãe olhou para minha tia como se ela tivesse enlouquecido. Isso é um absurdo. Minha mãe finalmente explodiu, a voz um sussurro agudo. Esses médicos ocidentais não sabem de nada. Eles querem envenenar o corpo dele. Existe tratamento com plantas, com raízes. Nós vamos encontrar um especialista ayurvédico. Eu já tentei, Priscila. Minha tia respondeu, a voz subindo em desespero. Nós tentamos tudo nos últimos meses. Ele tem ficado cada vez mais cansado, mais pálido. Eu achei que era só estresse. Mas o médico disse que é grave. Ele disse que é uma questão de qualidade de vida, de recuperação. Ele precisa de força. A cena era surreal. Meus pais, os bastiões da pureza vegetariana, sendo confrontados com a possibilidade de que a própria dieta que eles defendiam, com unhas e dentes, poderia ter levado seu amado parente à beira do colapso. Eu fiquei ali, parado, um espectador invisível. A ironia da situação era esmagadora. Horas antes, eu era o demônio por ter comido um nugget. Agora, a medicina moderna, ele estava prescrevendo exatamente aquilo que considerávamos um veneno como o único remédio viável para o homem mais puro que conhecíamos. Nos dias seguintes, a casa se transformou em um centro de comando para uma crise de fé. O almoço de domingo, na casa da tia, foi, obviamente, cancelado. As conversas agora eram sussurradas, cheias de angústia. Minha mãe passava horas no telefone, falando com gurus, especialistas em medicina alternativa e outros parentes, buscando desesperadamente uma segunda, terceira, 10ª opinião que não incluísse a palavra proibida. Meu pai, por sua vez, ficou ainda mais recluso. Eu o via na sala, cercado por seus livros, mas ele não estava lendo. Apenas encarava a parede, o conflito estampado em seu rosto. Como ele poderia conciliar sua filosofia de compaixão com a necessidade de salvar seu cunhado? Se a vida de Henrique dependia do sacrifício de outro ser vivo, qual vida era mais importante? A questão que eu coloquei na mesa de jantar, fui eu quem escolhi. Agora ecoava em uma escala muito maior. A minha transgressão foi quase esquecida, ou melhor, engolida por essa crise existencial muito maior. Eu não era mais o foco da decepção deles. Na verdade, eles mal olhavam para mim. Eu era apenas uma testemunha silenciosa do desmoronamento de suas certezas. Uma noite, alguns dias depois, eu não consegui dormir. Desci para beber um copo d'água e ouvi meus pais conversando na cozinha. Eu parei no corredor escuro, escutando. Não podemos simplesmente ignorar o médico, Priscila, dizia meu pai, a voz cansada, derrotada. E o que você sugere, Victoria? Minha mãe respondeu, a voz embargada. Que eu vá a um açougue, que eu cozinhe um animal na mesma cozinha onde preparo nossas oferendas. Isso iria contra tudo o que somos. E deixar seu irmão definhar? Isso também não vai contra tudo o que somos? Onde está a compaixão nisso? Houve um longo silêncio. Então ouvi minha mãe começar a chorar, um choro baixo e sofrido. Eu não sei o que fazer.
Ela soluçou, eu sinto como se estivéssemos sendo punidos. Talvez seja por causa do nosso filho. Ele trouxe essa energia pra dentro de casa, e agora meu coração parou. Ela estava me culpando. De alguma forma, na mente dela, meu ato de comer carne havia aberto uma fenda espiritual que agora estava engolindo meu tio. A culpa, que havia diminuído, voltou com a força de um maremoto, me afogando. Não era mais sobre sabor ou rebeldia, era sobre a vida e a morte, sobre a saúde do meu tio. E de alguma forma, eu era o vilão da história. Recuei para o meu quarto, o estômago revirado. Aquele portal pro paraíso que eu senti na festa do meu amigo agora parecia uma caixa de Pandora. E eu a tinha aberto, liberando uma crise que ameaçava destruir não apenas a mim, mas a estrutura inteira da minha família. A questão não era mais se eu era um babaca por comer carne. A questão agora era se eu era um monstro. Os dias que se seguiram foram um purgatório silencioso. A culpa que minha mãe depositou sobre meus ombros era uma capa pesada, que eu carregava por toda a casa. Eu me tornei um fantasma em meu próprio lar, evitando o olhar dela, comendo minhas refeições insípidas rapidamente e me refugiando no quarto. A notícia do hospital era lenta e desanimadora. Tio Henrique não estava melhorando. Os tratamentos alternativos e os suplementos não estavam surtindo o efeito rápido de que ele precisava. A pressão do médico aumentava a cada dia, e a sombra da recomendação pairava sobre todos nós. Eu sabia que a decisão final recairia sobre minha mãe. Era o irmão dela. O amor dela por ele era feroz e incondicional. Eu via a agonia em seu rosto, a batalha que travava dentro de si a cada minuto. Ela estava sendo rasgada ao meio por dois pilares de sua existência: sua fé e seu amor fraternal. Então, numa terça-feira à noite, algo mudou. O ar na casa estava diferente, mais pesado, se é que era possível. Meu pai não estava em casa. Tinha ido a uma reunião no templo, talvez buscando algum tipo de clareza ou absolvição. Eu estava no meu quarto, tentando inutilmente me concentrar nos deveres de casa, quando um cheiro estranho e desconhecido começou a subir pelas escadas. Não era o cheiro familiar de especiarias, de lentilhas cozinhando ou de legumes refogando. Era um cheiro denso, terroso, um cheiro que meu cérebro primitivo reconheceu, mas que minha mente consciente lutou para identificar. Era o cheiro de carne crua. Meu coração começou a bater mais forte. Desci as escadas em silêncio, como um detetive em uma cena de crime. A luz da cozinha estava acesa e a porta, entreaberta. Espiei pela fresta e então eu a vi. Minha mãe estava parada em frente ao balcão da cozinha. Na sua frente, em uma tábua de corte que eu nunca tinha visto antes, estava um pequeno pacote de papel de açougue. Ao lado, alguns pedaços de carne vermelha, escura, quase chocante, contra a brancura imaculada da nossa cozinha vegetariana. Ela segurava uma faca, mas sua mão tremia tanto que ela mal conseguia mantê-la firme. Ela não estava cortando, estava apenas olhando para a carne, como se fosse uma serpente venenosa. E estava chorando. Não era um choro alto, mas um choro silencioso, desesperado. Lágrimas escorriam por seu rosto e pingavam no balcão. Cada gota, um testemunho de sua agonia. Ela parecia uma sacerdotisa forçada a realizar um sacrilégio em seu próprio altar. A mulher que me deu um banho de ervas por sentir o cheiro de presunto estava agora prestes a profanar seu espaço mais sagrado. E estava fazendo isso por amor. Naquele momento, toda a raiva, todo o ressentimento que eu senti por ela se desfez. A culpa que ela me fez carregar evaporou, substituída por uma onda avassaladora de compaixão. Eu não vi a mulher que me repreendeu por 2 horas, que me culpou pela doença do meu tio. Eu vi a minha mãe, sofrendo, quebrada, fazendo um sacrifício que ia contra cada fibra do seu ser. Empurrei a porta suavemente e entrei na cozinha. O som fez ela se sobressaltar. Ela se virou, os olhos arregalados de pânico e vergonha, como se eu a tivesse pego em um ato terrível. Ela rapidamente tentou esconder a carne com um pano de prato, como uma criança escondendo um brinquedo quebrado. O que você tá fazendo aqui? Ela gaguejou, a voz embargada pelo choro. Volte pro seu quarto. Eu não me movi. Apenas olhei para ela, para a faca trêmula em sua mão, para o pacote no balcão. O cheiro no ar era o cheiro do seu sacrifício. Dei um passo à frente. Depois outro, parei ao lado dela, tão perto que podia sentir o tremor de seu corpo. Ela não conseguia me encarar, mantendo o olhar fixo no chão, como se a vergonha fosse pesada demais para lhe permitir levantar a cabeça. Estendi minha mão, não com hesitação, mas com uma calma que eu não sabia que possuía. Meus dedos se fecharam suavemente sobre os dela, que ainda seguravam a faca com uma força desnecessária. Sua pele estava fria. Ela finalmente ergueu o olhar para mim. Em seus olhos eu vi a tempestade inteira. A dor, a culpa, o conflito, o amor desesperado por seu irmão. Mãe, eu disse, a voz baixa e firme. Deixa que eu faço. Ela piscou, confusa, como se não entendesse as palavras. Eu gentilmente tirei a faca de sua mão e a coloquei sobre o balcão. Então, peguei suas 2 mãos entre as minhas. Você não precisa fazer isso, continuei, olhando diretamente em seus olhos. Isso não é seu, é meu. Eu já cruzei essa linha. Para você, é um pecado. Para mim, agora, é só comida. E é para o tio Henrique. Deixa eu carregar isso por você. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela enquanto ela me ouvia. Ela não disse nada. Apenas ficou ali, suas mãos nas minhas, em um silêncio que era o oposto de todos os silêncios tensos que tivemos antes. Este era um silêncio de rendição, de compreensão. Ela lentamente soltou minhas mãos, deu um passo para trás e encostou-se na parede, encolhendo-se como se toda a sua força tivesse se esvaído. Ela me observou, o choro agora parado, substituído por uma expressão de exaustão e talvez, só talvez, um pingo de alívio. Eu me virei pro balcão, peguei a faca, olhei pra carne. Eu não sabia exatamente o que fazer, como temperar ou o tempo de cozimento. Teria que pesquisar no celular, mas naquele momento nada disso importava. Eu não era mais o filho rebelde ou o traidor. Eu era o filho que estava protegendo sua mãe. Eu estava assumindo o pecado para que ela pudesse manter sua pureza. Naquela cozinha, naquele ato de preparar a comida proibida, eu não estava me afastando da minha família.
Pela primeira vez em muito tempo, eu estava lutando por ela, da única maneira que eu sabia. A fumaça que logo subiria da panela não seria de um sacrilégio, mas de um sacrifício diferente. O meu. E eu estava pronto para fazê-lo. Com minha mãe observando em silêncio um espectro em sua própria cozinha, eu me tornei o cozinheiro improvável. Com uma mão, eu segurava o celular, pesquisando freneticamente como cozinhar carne para pessoa doente. Receita de caldo de carne nutritivo. Com a outra, eu manejava a faca, cortando a carne em pedaços pequenos, o gesto estranho e desajeitado. O cheiro, que antes era apenas desconhecido, agora se misturava com o aroma de cebola e alho que eu decidi refogar, criando algo completamente novo em nossa casa. O som da carne selando na panela quente foi um trovão na quietude do nosso universo. Cada chiado parecia uma pequena transgressão. Vi minha mãe se encolher a cada som, mas ela não saiu. Permaneceu ali, minha testemunha silenciosa. Quando meu pai chegou em casa, ele parou na entrada da cozinha, atraído pelo cheiro. Sua expressão era indecifrável. Ele olhou para a panela no fogão, para mim mexendo o conteúdo com uma colher de pau, e para sua esposa, encostada na parede, com o rosto marcado pelas lágrimas, mas com um novo tipo de calma no olhar. Ele não disse uma palavra. Não houve bronca, não houve sermão, ele apenas tirou os sapatos, lavou as mãos e sentou-se à mesa da cozinha, em silêncio, esperando. Naquele momento, não éramos mais vegetarianos ou carnívoros. Éramos apenas uma família, unida pela crise, aguardando que um remédio proibido ficasse pronto. Levei o caldo para o hospital em um recipiente térmico. Minha mãe e meu pai foram comigo. Quando entramos no quarto, tio Henrique estava pálido, dormindo. Minha tia Priscila nos olhou com olhos cansados e esperançosos. Minha mãe se aproximou da cama e segurou a mão do irmão. Henrique, ela disse suavemente, nós trouxemos algo para você, para te dar força. Quando ele acordou, minha mãe explicou, com a voz firme, que era um caldo de carne feito para ajudá-lo a se recuperar. Ele olhou para ela, depois para meu pai, e finalmente para mim. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma profunda exaustão. Com a ajuda da minha tia, ele tomou as primeiras colheradas. Nós não nos tornamos uma família que come carne. Aquele ato não abriu as portas para churrascos de domingo, mas algo muito mais fundamental mudou naquela noite. A rigidez que definia nossa família se quebrou, e no lugar dela, algo mais flexível e resiliente começou a crescer. As regras absolutas foram substituídas por nuances. O preto e branco deu lugar a tons de cinza. Meu tio se recuperou lentamente. A carne não foi uma cura mágica, mas deu ao seu corpo a força necessária para lutar, para que os outros tratamentos pudessem funcionar. A energia ruim que minha mãe temia que eu tivesse trazido para casa, no fim, se transformou em um remédio amargo, mas necessário. A conversa entre mim e meus pais nunca foi fácil. Houve discussões, lágrimas e longos silêncios. Mas a acusação havia desaparecido. Eu não era mais o traidor. Eu era o filho que havia assumido o fardo que eles não conseguiam carregar. Ao fazer o errado, pela razão certa, eu os forcei a ver o mundo e a mim de uma maneira diferente. Ainda sou o garoto de 15 anos que descobriu um paraíso na boca em uma festa de aniversário. Mas agora, o sabor daquela descoberta não é mais apenas sobre prazer ou rebeldia. É o sabor da complexidade, da compaixão e do sacrifício. É o sabor de crescer. Minha família ainda é vegetariana, mas não mais por uma fé cega. Agora, é por uma escolha consciente, uma escolha que entende que, às vezes, a compaixão mais importante é aquela que temos uns pelos outros. Mesmo que isso signifique quebrar nossas regras mais sagradas, essa história nos mostra que a vida raramente é preta no branco. O que parecia ser um ato de desrespeito se tornou um ato de amor, e a regra mais importante da família teve que ser quebrada para salvar um deles. Isso nos leva a uma pergunta difícil, mas necessária. Até que ponto você iria contra seus próprios princípios para ajudar alguém que ama? E se, ao fazer isso, você descobrisse uma verdade mais profunda sobre si mesmo?